Olá, amigo. Mais um vídeo aqui sobre alta fidelidade e baixa fidelidade, né? Então, eu fiz uma série de vídeos, né? De certa forma, uma campanha de conscientização sobre os dois mundos aí que a gente pode se encontrar no áudio, né? Então, eu nos vídeos anteriores, para conseguir passar essa ideia, eu pensei em duas estações de trem, né? Onde, na verdade, era um caminho com várias estações, aí a gente está pensando nas duas últimas, né? Onde geralmente as pessoas estão, né? E onde elas podem chegar, tá? Então, comentei sobre a estação do som bonito, né? Que geralmente as pessoas só querem um som bonito, né? Sem compromisso com fidelidade. Então, a pessoa vem aqui, coloca o que quiser, né? De grave, de agudo. Então, muda aqui, edita, né? Coloca equalizador, né? Coloca a câmera de eco e faz aquele som bonito mesmo, né? Então, esse tipo de perfil, ele não está interessado em reproduzir os instrumentos exatamente como eles são, ele só quer reproduzir, digamos, bonito, né? E tem as outras pessoas, né, que elas querem reproduzir os instrumentos o mais naturalmente, fielmente possível, né? No Brasil a gente praticamente não fala sobre esse assunto, né? Sobre alta fidelidade, né? Então, se as pessoas basicamente querem ter um som bonito, né? Então, como eu tento falar coisas, né, que eu não encontro no YouTube, né? Então, eu tento levantar assuntos que ninguém, né, levantou até então, né? Então, é esse meu objetivo, né? Instigar, né, de certa forma, as pessoas com coisas que lá fora são muito comentadas e aqui no Brasil a gente está muito atrasado ainda, né? Então por isso que eu faço uns vídeos um pouco diferentes, tá? Então eu já tive, digamos, na estação do som bonito, eu só queria um som bonito, ele não precisava corresponder com instrumento nenhum, né? Então o violão que tocava no meu som não tinha nenhuma identidade com o violão que existe digamos, na realidade, né? Então eu ia lá, colocava aqui graves e agudos, né, e loudness. Então o violão que tocava no meu sistema só existia no meu sistema, né? Então muitos anos, né, com esse perfil, né? Então a gente vai mudando, né? E eu comecei a perseguir o ideal de alta fidelidade, né? Conseguir tocar os instrumentos musicais exatamente como eles são, ou o mais próximo possível de como eles são. Então são dois perfis bem diferentes, né? Uns só querem o som bonito, outros querem o som de alta fidelidade. Eu não estou dizendo que esse mundo aqui de alta fidelidade é o ideal, é o correto, e nem que o mundo do som bonito, né, a estação do som bonito é errada, né? Então não estou também pedindo para que quem está na estação do som bonito passe para a estação do som de alta fidelidade, nem vice-versa, tá? Eu só quero conscientizar, né? Para quem gosta do som bonito, não é para eles deixarem de usar o controle tonal, tá? Então, as pessoas que querem ficar nessa estação do som bonito, né, que não querem compromisso com a fidelidade, né, com a identidade que o som toca com os instrumentos verdadeiros, né? Então essas pessoas, elas podem tudo, tá? Elas podem fazer o que quiserem, podem usar tonal, equalizador, loudness, tudo vale para fazer som bonito. Agora do outro lado, né, que é a outra estação, que é da alta fidelidade, aí a coisa muda, né? Então, para a gente se aproximar da alta fidelidade, tem um monte de regra, né? Então, uma das regras para esse público da alta fidelidade é não usar controle tonal, porque o controle tonal ele deixa o som mais bonito, para quem gosta do som mais bonito, né? Mas ele tira a fidelidade tonal do evento, né? Muita gente
é obrigado a usar o controle tonal, né? Porque as suas caixas têm uma reprodução muito deficiente, abaixo de 100 Hz, abaixo de 80 Hz, abaixo de 70 Hz, né? Então várias caixas que existem no mercado, elas não reproduzem bem, por exemplo, abaixo de 60 Hz, né? Então elas têm o som magrinho. A pessoa não consegue usar a caixa nessa posição aqui no 0 de Bass, tá? As pessoas tentam colocar aqui no 0 e não conseguem usar. Não tem como usar a caixa aqui. Então aí tem muita teoria em cima disso, né? Tem aqueles que falam que é o ouvido, né? Outros que falam que é o gosto, né? Eu gosto assim. Mas não é que gosta assim, é porque a caixa não tem essa resposta, né? Ela não cobre essa faixa, então assim a gente tem um pouquinho da resposta dessa faixa aí abaixo de 60, né, 70 Hz. Então muitas vezes a pessoa confunde gosto com a deficiência da caixa, né? Então essas pessoas, né, que tem esse tipo de perfil de caixa, não tem como deixar de usar o controle tonal, tá? Não tem como deixar. Elas vão sempre precisar do controle tonal para deixar o som bonito, né? Já as pessoas do mundo da alta fidelidade, né, elas já, digamos, sabem que o controle tonal ele acaba atuando em uma região muito mais larga do que é a deficiência da caixa, então a partir daí a gente já sabe que se eu mexer no controle tonal, eu estou indo para baixa fidelidade, né? Tanto faz ficar mais bonito ou mais feio o som, né? Tanto faz ficar assim ou assim. Isso é ir para o lado da baixa fidelidade, tá? Porque eu estou alterando a relação tonal das coisas, tá? Então, como a gente conhece a curva de atuação desses controles, a gente sabe que isso não tem como deixar o som natural, né? Não vai ficar natural em nenhum tipo de caixa, né? Vai ficar o som muito mais bonito, mas não vai ficar natural, não vai ficar fiel, né? Esses vídeos que eu faço não é para marginalizar o controle tonal, né? Esses vídeos são somente para dizer que quem pretende um objetivo de alta fidelidade não pode usar. Para quem gosta de som bonito somente, pode usar à vontade o controle tonal. O controle tonal é extremamente útil para, digamos que 90% das caixas que tem no Brasil, tá? Então o controle tonal fica indispensável para as caixas que tem no Brasil, porque a gente tem nosso perfil de caixa acústica do brasileiro é deficiente de graves abaixo de 100 Hz. Então se a gente colocar aqui no meio, resultado som magrinho, né? Então é isso, tá? Muita gente é contra a regra, né? Então eu agora estou complementando o assunto, né? Então para obter som bonito não tem regra nenhuma, pode fazer o que quiser, pode usar controle tonal, tudo, né? Agora, para quem procura som de alta fidelidade, a gente não pode usar tonal, e de preferência nem equalizador, e nem loudness, tá? Porque esses recursos eles alteram a relação tonal dos instrumentos musicais. Aqui a gente está escutando uma música eletrônica, então não faz sentido nenhum falar em alta fidelidade para quem só escuta música eletrônica, né? Porque na verdade os instrumentos nem existem mesmo, tá? Então, para quem só escuta música eletrônica, o conceito de alta fidelidade não faz sentido, né? Eu gosto de música eletrônica, eu gosto de música clássica. Então, quando eu cheguei digamos, na alta fidelidade para escutar música clássica, né, que só se chega nesse objetivo, né, com caixas boas. Então a gente só consegue alta fidelidade com caixas boas, tá? Então quem não tem caixas boas,
não tem como chegar a um conceito de alta fidelidade. Então tem que ir trocando de caixa acústica e se aproximando de alta fidelidade, tá? Então, como eu cheguei ao objetivo de ter caixas boas, tá? Então, para um fim de alta fidelidade, caixas que tocam de 35 Hz a mais de 20 kHz, com muito pouca variação de intensidade, né? Eu consegui, digamos assim, uma fidelidade muito boa, né, para tipo de música clássica, né? Só que aí a gente percebe que esse perfil também fica muito bom para música eletrônica, para outros tipos de música. Então, a caixa boa para todo tipo de música é a caixa flat, a caixa que toca todas as frequências em mesma intensidade, né? Então, nenhum instrumento vai ficar com ênfase, né? Nenhum tipo de frequência vai ficar com ênfase ou vai ficar atenuada. Então, é a caixa que vai ter o resultado bom para todos os tipos de música, tá? Então esse vídeo aqui eu estou fazendo para demonstrar aqui o detalhe dos controles tonais, né? E o quanto eles se tornam desnecessários quando a gente tem caixas boas, tá? Então olha só, eu estou com um som bem baixinho aqui. O medidor tá para medir até 3 watts, ó, não está nem se mexendo. Tá? Eu já tenho graves, vejam, ou seja, escutem, né? Então já tenho graves saindo das caixas. Tá? Mesmo com som baixinho, e esse amplificador não tem botão de loudness, tá? Vejam aí, não tem botão de loudness. Eu tô com o tonal aqui, ó, em 0. Então, muita gente coloca a culpa no ouvido, né? A curva do ouvido, né? A gente escuta com menos, digamos assim, intensidade, graves e agudos quando o som está baixinho. Porém, essa deficiência do nosso ouvido é muito pequena comparado com a deficiência das caixas, tá? Então, a gente só vai perceber isso quando tiver caixas boas, tá? Que a gente tem percepção de graves e agudos mesmo com o som muito baixinho, tá? Então, caixas que têm uma deficiência em graves e agudos, né, a gente não tem como escutar sem loudness. São as caixas ocupadas, não é o ouvido da gente que é ocupado, né? Então, tem muito livro com as curvas do ouvido, as pessoas olham aquelas curvas lá e condenam o ouvido. O ouvido é que precisa do botão de loading, o ouvido que precisa do controle de grave e agudo. Não é. São as caixas que a gente tem, né, que a gente teve a vida inteira, que não são boas, né? No dia que a gente tiver caixas boas, a gente vai perceber que não precisa, tá? Eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui, tá, com essa música eletrônica. Então, como toca a música eletrônica, né, num sistema flat, digamos assim, de alta fidelidade, né? Ó, flat, ó. Temos aí, ó, menos de 1,5 W tocando. Agora, se eu tentar colocar graves e agudos aqui, ó, vocês vão perceber que fica demais, ó. Então eu voltei ao 0, ó. Olha só como fica demais.
Então a gente percebe que com caixas que tem a resposta, digamos, plana ali dos 30 aos 20 mil, se a gente tenta colocar graves e agudos, fica demais, porque ela não tem a deficiência, né? Não é que essas caixas tenham um ganho em graves e um ganho em agudos, elas são flat em toda a faixa, tá? Mas quando eu coloco graves numa caixa que não precisa de graves e agudos numa caixa que não precisa de agudos, fica demais, o agudo fica ensurdecedor, tá? O grave fica demais, tá? Vou de novo, ó. Tem um efeito que a gente vicia por alguns instantes, depois que a gente coloca os graves e os agudos no máximo, a gente fica viciado nisso por alguns instantes, tá? Depois a nossa audição volta ao normal, tá? Então, a gente acaba muitas vezes usando, né, isso aqui mais é no vício, tá? Porque se eu colocar aqui esses graves e os agudos no máximo, eu vejo que isso aqui, né, o som, o resultado disso aqui fica forçado, fica graves e agudos demais, né, não fica natural, né, não é assim, né. Então aqui tá no meio, ó, o som ficou natural, né. Então isso é mais ou menos equivalente, né, não sei se aconteceu com vocês, mas primeiramente a gente tinha uma TV preto e branco em casa, lá nos anos 70, né? Quando compramos a nossa primeira TV colorida, quando ela chegou, né, a gente foi lá e colocou a cor, né, controle de cor no máximo, né? Então as pessoas ficaram laranja avermelhado, né? E a gente, digamos, abusou daquele recurso ali por muito tempo, porque a gente veio de um período de carência anterior, né? A gente tinha TV preto e branco, que nunca tinha cores, então quando a gente pôde ter cores, né, a gente acabou abusando por muito tempo. Depois, né, que a gente vai acostumando com as cores, né, e amadurecendo, né, depois a gente foi lá e, né, pegou o controle da cor e retornamos até um ponto onde a pele das pessoas, né, tinha cor de pele, né, porque do jeito que a gente deixava, a pele não tinha identidade, né, de cor com nenhum tipo de pele de ser humano nenhum, né. Então a gente colocava controle de cor no máximo, só que aquela cor ficava bonita, né? Só que aquela cor das pessoas que apareciam na TV não tinha identidade com cor de ninguém que existe na Terra, né? Então, com o tempo a gente, nesse caso da TV, a gente foi de novo para o lado da alta fidelidade de cores, né? Então, uma TV que a gente abusa das cores, né? Abusa do contraste, do brilho, né? Alguma coisa assim. Aquela TV não vai ter uma fidelidade de cores com o mundo real. É a mesma coisa o som, né? Se a gente abusar do tonal, né? Abusar do tonal em caixas que são muito deficientes, né? Digamos assim que não é tão mal, né? Porque salva aquela caixa muito deficiente, né? Mas abusar do tonal em caixas boas, né? A gente vai estar criando um resultado diferente do real, né? Mesma coisa que na TV quando a gente coloca cores demais, né? Então as coisas, né, o mundo, digamos assim, tem uma cor, né? E a gente pode tentar deixar a TV com a cor parecida do mundo real, né? Assim é o som, né? A gente pode deixar, para quem quer, né, seguir esse objetivo da alta fidelidade, a gente pode deixar o som, né, fazer ações que deixam o som parecido com o som dos instrumentos reais, tá? Então, a coisa mais importante é conseguir caixas que reproduzam, digamos,
tudo linearmente, né? Tudo com a mesma intensidade, né? Então, seria equivalente na TV, né? Por exemplo, uma TV tem as 3 cores, né? RGB. Imagina que a TV seja a caixa acústica, né? E a TV não reproduz bem o vermelho, então ela tem menos vermelho. E ela não reproduz bem o azul, né? Então ela tem uma deficiência na parte do vermelho e uma deficiência na parte do azul. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá e aumentar os controles de tonalidade, né? Só que esses controles vão acabar atuando no verde, né, que já era bom. E o outro controle aqui do azul vai acabar atuando também no verde, que já era bom, né? A gente atuou no verde que não precisava. Então é como se esses controles atuassem no verde, tá? Se fosse uma TV, né? Uma analogia com uma TV. Eu preciso mexer no vermelho e no azul. Só que esses dois controles também mexem no verde, que já era correto. Então é isso que eu tento passar. Então, para quem quer som bonito, pode usar controle tonal, pode fazer o que quiser, né? Não tem problema nenhum. Mas as pessoas que optarem, né, que se motivarem a ir para uma tentativa de reproduzir o som em alta fidelidade, né, vão ter esse tipo de preocupação de não alterar o tom, né? Não alterar o tom da reprodução, né? Então é isso, tá? Não estou forçando ninguém a deixar o mundo do som bonito para ir para o mundo do som de alta fidelidade. Só não quero que as pessoas confundam a estação, digamos, do som bonito. Essa não tem relação com fidelidade, né? Mesmo que diga na frente do seu aparelho lá alta fidelidade, se eu usar assim, eu não estou usando em alta fidelidade. Eu só vou estar usando em alta fidelidade assim, tá? Então não adianta dizer na frente dos equipamentos que ele é de alta fidelidade se as pessoas, né, não usam assim. Então, se eu tenho a opinião, eu gosto assim, né, eu ligo aqui o loudness, então essa pessoa, o perfil dela não é de alta fidelidade. O perfil dela é de gostar de um som bonito, né? Então, essas ações que eu comentei agora, elas não têm relação com tentar reproduzir fiel, elas só têm relação com tentar reproduzir bonito, né? Então, a ação que tem relação com tocar fiel de um som de alta fidelidade é não mexer na relação tonal da resposta de frequência do amplificador, tá? Então isso sim tem relação com tentar reproduzir fielmente, né? Então às vezes as pessoas estão perdidas, por exemplo, alguém, né, que gosta de som bonito acha que está no mundo da alta fidelidade. Não está, né? Eu gosto assim, ó. Eu gosto assim. Então, essa pessoa não está no mundo da alta fidelidade. Ela está no mundo do som bonito. Então, a minha intenção é conscientizar as pessoas, tá? São dois mundos muito bem delimitados, né? Que muita gente não consegue entender, né? Essa divisão, né, entre as coisas, né? Um tenta reproduzir o mais bonito possível e o outro tenta reproduzir o mais fiel possível, tá? Faço uma analogia com uma revista Playboy, né? A revista Playboy antigamente tinha umas que não tinham Photoshop nenhum, né? E outras que tinham Photoshop para consertar a modelo, né? Então, quem gosta de alta fidelidade vai optar por aquela Playboy sem Photoshop. E quem gosta do som bonito, né, vai optar pela aquela Playboy com Photoshop, tá? Então imagine a mesma modelo, né, fotográfica, uma foto tratada, né, com Photoshop e outra sem tratamento nenhum. Então a sem tratamento nenhum vai ter alguma celulite, né? A outra não vai ter, só que essa aqui que tem uma celulite, essa é alta fidelidade. A outra que foi apagada, a celulite, não é alta fidelidade. Apesar dessa aqui estar mais bonita. Então, é isso, tá? São dois conceitos diferentes. Conseguir um som bonito e conseguir um som de alta fidelidade, tá? Vou tocar um pouquinho de música aqui, né?
poderia ligar o computador direto no amplificador e teria o resultado muito semelhante, tá? Não é o DAC que completa essa resposta de frequência aí com bastante grave e bastante agudo, tá? Não, ele não altera o tom, né? Então tanto faz eu ligar o computador direto no amplificador ou direto aqui no DAC, e o DAC no amplificador não tem diferença, tá? O DAC eu uso aqui muito por causa do controle de volume, tá? Então eu uso bastante o controle de volume do DAC, então ele acaba funcionando como um pré para mim, tá? Mas quem tem que fazer essa cobertura de frequência, digamos, de maneira extensiva, é a caixa acústica. A caixa acústica tem que começar a cobrir lá antes dos 20, né, digamos, nos, por exemplo, 30 kHz e vir, né, cobrindo todas as frequências de maneira linear, né, e depois a queda dela tem que ser abaixo dos 30, tá? Então, abaixo dos 30 não, abaixo dos 40, digamos assim. Então, um corte em 35 Hz já está ótimo, tá? Então aí a gente tem esse tipo de resultado aqui, tá? Então notem, eu não preciso do controle tonal. Eu tenho graves e agudos, né? Descontando que essa câmera aqui não grava muito bem os agudos, né? Mas eu tenho graves e agudos, ó, Deus do som bem baixinho, ó. Eu já tenho graves aqui, ó. Aqui eu consigo escutar os graves, tá? Então aquela história que o ouvido da gente que prejudica a audição quando está baixinho, isso em certa parte tem, né, sentido, né? Porque isso é uma característica do nosso ouvido. Realmente a gente escuta menos graves quando o som está baixinho, mas isso não é tão grave quanto a deficiência do perfil de caixa que a gente usa no Brasil, tá? Então quando a gente tiver caixas boas, não faz mais falta o loudness. A caixa vai, digamos assim, a diferença da caixa vai ser tão grande que esse detalhe do nosso ouvido, né, vai ficar para trás. A gente vai perceber graves, mesmo com o som bem baixinho, tá? Então aqui já tem graves, ó. Não sei se a câmera vai pegar, mas... Na verdade a câmera pega os graves de maneira linear, né? Quem não pega é o ouvido da gente, né? Mas aqui, ó, nesse volume aqui, eu percebo os graves, tá? Não estão tremendo o sofá, é lógico, porque o som está baixo, né? Mas se eu colocar bem alto, vai tremer o sofá, né? Esse aqui não é essa faixa aqui não é uma faixa de demonstração de graves nem nada, tá? É uma faixa normal de acid house dos anos 80, 90 lá, tá? Então, se eu colocar agudos, ó, fica demais, ó. Se eu colocar graves, ó, fica demais, né? Então a gente para aqui no meio e aqui fica bom, tá? Esse é o comportamento de quando a gente tem uma caixa que responde tudo com um nível praticamente igual, né? E que consegue cobrir abaixo lá dos 40 Hz, né? De maneira satisfatória, né? Então é assim que vai ser o resultado de quando as pessoas tiverem uma caixa acústica para alta fidelidade, tá? Também quero alertar que no mundo das caixas acústicas tem muita enganação, tá? Muita caixa, a resposta de frequência que está lá no folheto fala de 20 a 40 kHz, muita coisa, né? Muita informação que está nos folhetos das caixas acústicas é falsa, tá? Os fabricantes de caixa acústica, mesmo os importados, né, eles enfeitam a resposta de frequência da caixa, né? Na verdade enfeitam no papel, né? Então colocam lá que a caixa responde de 25 a 40 kHz e quando vai ver, se for verificar, ela responde de 60 a 20 kHz, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu até tenho um vídeo sobre caixas acústicas, tá?
tentando alertar quanto a isso, tá? Os fabricantes enganam demais nas especificações das caixas acústicas, tá? Então muitas vezes a gente compra uma caixa acústica e diz lá que cobre 30 Hz e a gente não consegue usar sem o tonal, porque a caixa de verdade, né, a caixa mesmo não cobre 30 Hz, é mentira aquilo que está lá no manual dela, né? Infelizmente tem muito disso, né? Caixas acústicas que não entregam o que prometem, né? Então as pessoas compram e continuam tendo que usar aqui, né, com BES no máximo, porque a caixa, digamos assim, foi vendida com especificações para ludibriar o consumidor, tá? Acontece muito isso, principalmente no lado dos graves. O lado dos agudos é mais fácil, né? Mas caixas acústicas geralmente tem a especificação enfeitada no manual no lado dos graves, tá? Então é isso aí, um abraço.